Como exemplo para essa aula, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre o efeito bounce que existe em chaves mecânicas. Tá? Então esse é um efeito muito comum, que nós vemos bastante em eletrônica e em outras coisas também, mas o foco aqui nós fazemos a correção desse efeito via programação, tá bom? Existem aí alguns métodos para que a gente faça essa correção via hardware, utilizando filtros RC, porém ele nunca fica tão efetivo, tão bom quanto quando a gente corrige via software, principalmente quando a gente trabalha com interrupções. Então eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem rápida, apenas para que vocês entendam esse conceito aqui, depois vocês podem explorar um pouquinho mais aí pela internet. Toda chave mecânica, quando ela é pressionada, é causado ali um pequeno ruído no sinal que é aplicado nela. Então nessa figura que eu coloquei lá na aula 4 de subrrotinas, mostra bem isso. Então nós temos uma chave que está em nível 0, e quando nós pressionamos ela, ela gera um ruído, tá vendo? Ó, esse ruidinho até que ela se estabiliza e fica em nível lógico 1 o tempo todo. Aí esse ruído ele é um tanto quanto lento se a gente pensa com relação ao microcontrolador. Qual que é o grande problema? O nosso microcontrolador, falando do AVR, com um cristal aí de 16 MHz, possui um ciclo de máquina de aproximadamente 60 nanosegundos. Falando aí de uma forma bem objetiva, significa que a gente consegue fazer a leitura de botões a cada 60 nanosegundos, mais ou menos essa é a ideia. E aqui a gente consegue ver que um ruído desse, cada divisão desse scope aqui tem 50 microsegundos. Ou seja, um ruído ele pode demorar aí algumas centenas de microsegundos ou então até alguns milissegundos. Logo, se no meio do tempo onde nós pressionamos o botão e ele está no meio do ruído, é capaz de que o código ele não vai aguardar o nosso sinal estabilizado. Ele vai fazer várias leituras dentro dessa faixa aqui, ó. Se ele fizer uma leitura dentro dessa faixa, a probabilidade da leitura ter um resultado falso é muito grande. Então, nós não podemos confiar no valor lido rapidamente por um botão. Então, existem aí várias técnicas para poder corrigir. Uma das mais simples é nós trabalharmos com botões aí de pulso, fazendo uma pergunta para o botão se ele foi pressionado e solto, e no meio deste teste a gente colocar uma rotina de atraso. Então aqui embaixo tem um fluxograma, tem um programa em Assembly, mas a gente não vai trabalhar com ele, é mais para mostrar o fluxograma. Olha o que acontece. Eu faço uma pergunta se o botão foi pressionado. Nós sabemos que um botão pressionado, quando existe resistores de pull-up, ele tem que ser igual a 0. Então, quando isso aqui for 0, isso aqui é verdadeiro. Enquanto for 1, ele é falso, ele fica voltando para esse loop aqui. Quando ele for verdadeiro, ou seja, o botão foi pressionado, ele entra numa pequena rotina de atraso. Aqui eu coloquei 10 milissegundos, mas isso pode variar aí de acordo até com a qualidade do botão. Vai depender muito dos testes que você pode fazer aí na sua placa. Ele vai dar um tempinho e vai perguntar novamente, só que agora ele vai perguntar se o botão foi solto. Se essa pergunta for dentro deste ruído aqui, a probabilidade dela ser falsa é muito grande. Então ele retorna e dá um atraso novamente. E depois ele pergunta de novo. Ele vai ficar perguntando, vai ficar nesse ritmo até que nós soltemos o botão. Quando a gente solta o botão, ele inverte lá ou faz alguma ação que a gente queira. Isso aqui é só um exemplo. Logicamente que esse exemplo em Assembly ele fica travado, tá certo? Ele da forma que está aqui, enquanto a gente não solta o botão, ele não consegue realizar outras tarefas, mas o que eu vou mostrar agora lá em linguagem C, a história muda um pouquinho. Mas o conceito básico é esse aqui. Vamos voltar lá no MPLAB e vamos colocar mais algumas coisas. Primeiro, se eu vou fazer uma rotina agora para corrigir o bounce, o que nós chamamos de debounce, tá? A correção do bounce é chamada de debounce.
nós precisaremos aí primeiro de uma rotina de atraso. Então, vou incluir a rotina, né, a biblioteca útil delay.h. Não podemos esquecer que, se eu vou usar as funções do delay.h, obrigatoriamente eu preciso definir aqui em cima a frequência do meu microcontrolador, que é aquele f_CPU, que no Arduino é de 16 MHz. Certo? E mais uma coisinha que a gente vai precisar aqui é de uma variável. Então, eu não comentei ainda sobre variável com vocês, mas a ideia é muito parecida com as variáveis lá de linguagem C para PC. Então, nós temos as variáveis do tipo char, que representam aí 8 bits, ou então 1 byte. Temos variáveis do tipo int, que representam, no caso aqui de microcontroladores, valores inteiros de 16 bits. Podemos colocar os modificadores nessas variáveis. Por exemplo, se eu colocar unsigned char, significa que são 8 bits apenas positivo, que vai de 0 até 255. Se eu colocar signed char, ou simplesmente char, significa que eu tenho tanto valores positivos quanto negativos. Então, ele vai de menos 128 até mais 127. A mesma coisa acontece para o int. Existe aí o unsigned int e o signed int. Todos eles aí com 16 bits. Outros que existem também, as variáveis do tipo float, que são variáveis aí de ponto flutuante, que no caso do XC8 são de 24 bits, não são de 32 bits, como é o caso dos programas de linguagem C tradicionais. E no caso da variável float, ela já tem tanto valores positivos quanto negativos, e não tem como nós utilizarmos modificadores, como signed char ou signed int e unsigned int. Ok? Bom, isso aqui foi um super resumo com relação às variáveis. A variável que eu quero criar aqui é a menor possível. Então, a menor possível sem a inclusão de uma nova biblioteca é a variável do tipo char, que ela ocupa apenas 8 bits, aí 1 byte da minha memória RAM. Então, todas as variáveis que eu criar aqui são alocadas na memória SRAM do AVR. E vou chamar essa variável de flag e colocá-la aí com valor 0. Flag é um nome qualquer. Tradução literal de flag é bandeira. Isso aqui vai ser apenas um sinalizador para mim se um botão já foi pressionado ou não. É um teste que eu costumo fazer. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar como base o botão PC2 mesmo. Tá? Então, depois vou apagar isso aqui para não confundir e vou apagar isso aqui também. A primeira coisa que eu preciso fazer no meu programa é, o botão PC2 foi pressionado? Foi. Então, eu vou pegar essa variável flag e vou jogar para 1. Além disso, antes de jogar ela para 1, para que eu consiga diminuir o efeito daquele bounce que a gente falou agora há pouco, né? Fazer realmente um debounce, eu simplesmente venho aqui e utilizo um delayzinho, underline milissegundos. Vou colocar um delay aqui de 10 milissegundos. Isso daqui já é um debounce bem simples, porém bem funcional também. A melhor forma da gente corrigir um debounce depois é utilizando interrupções, mas isso aqui corrige bem e é bem funcional. Com isso, eu sei que o botão foi pressionado. Ó. Concordam comigo que se o botão estiver em 0, ou seja, se ele foi pressionado, significa que ele vai entrar aqui. Isso vai ser verdadeiro. Entrou aqui, ele dá esse tempinho, é suficiente para que elimine aquele ruído, né, para que ele passe todo aquele ruído que eu mostrei para vocês naquele gráfico, e seta a variável flag, mandando ela para nível lógico 1. Depois disso, eu vou fazer uma outra pergunta. Se
o botão pin C2 estiver solto, agora observa que eu quero saber se o botão foi solto. Então, eu não posso utilizar esse símbolo de inversor aqui, ó. Eu simplesmente pergunto se o pin C bit 2 está diferente de 0. Mas eu não posso simplesmente perguntar se ele está solto. Por quê? Imagina o seguinte. Se eu mantiver dessa forma, enquanto eu não pressionar o botão, ele vai ficar entrando nesse if aqui, ó, ele vai dar sempre como verdadeiro. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero que aconteça é o seguinte. Eu quero que ele entre nesse if apenas se eu já pressionei o botão uma vez. Então, a gente precisa usar essa variável flag para alguma coisa. Eu vou vir aqui embaixo e vou utilizar um operador relacional. Se o botão 2 do pino do port C estiver solto e a variável flag estiver em 1, aí sim você pode entrar aqui. Tá bom? E aí faz a mesma coisa. Eu utilizo um pequeno delay para diminuição aí do bounce, okay? Para diminuir o efeito do bounce. Zero a flag, para que eu possa executar esse comando aqui mais uma vez depois. E venho aqui embaixo e realizo alguma ação. Nesse caso, vamos inverter o valor de um determinado LED. Então, port D, shore, e vamos utilizar aí o bit 4 do port D. Então, inverte. Toda vez que eu apertar e soltar o botão, ele inverte o bit 4 do port D. Vamos ver isso aqui sendo executado na prática. Compilo. Coloco isso na minha placa e vamos ver se isso acontece. Agora, esquece o port C3, ele não serve para nada, apenas o port C2. Aperto, nada acontece. Fica de olho aqui no LED. Solto, o LED acende. Aperto, nada acontece. Solto, o LED apaga. Aperto nada, solto, acende. Aperto, faz nada, solto, apaga. Se eu não colocasse essas rotinas de atraso, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vou tirar o delay milissegundos dos dois. Compilo. Gravo novamente. Vamos ver. Vou apertar o bit PC2, até que nessa placa eu não tenho muito ruído. Mas dependendo da placa que vocês utilizarem aqui, eu soltei e nada aconteceu. É como se o botão tivesse feito a leitura em um dos ruídos, ó. Tá? Então nem sempre esse erro assim ele fica tão visível, ó. Tô apertei 3 vezes para que o LED pudesse apagar. Beleza? Se a gente trabalha com simulador, galera, então se eu vier aqui e carregar o mesmo código de trabalho, linguagem C, no Simulid, vocês vão ver que, na verdade, aqui não ocorre esse problema, mesmo sem usar o debounce, porque é um software, aqui a gente não consegue simular ruídos. Então, aqui do jeito que está, ele vai funcionar aí de forma sempre perfeita. Pessoal, essa foi a aula com relação ao debounce. Quis deixar um vídeo aí bem curto para poder ser mais objetivo. Caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para fazer perguntas. Próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho com display de 7 segmentos.